pessoal, estamos aqui nesta terça, 13 de novembro, retornando ao nosso cenário de quase todos os dias. Ontem a gente não fez o vídeo por questões de realmente desencontros, porque o Carlos precisou trabalhar o dia todo, eu também precisei trabalhar o dia todo, então a gente teve esse desencontro. À noite cada um tem uma aula em um lugar e foi um pouquinho complicado, mas hoje estamos aqui. Né? No domingo nós fizemos meio que improviso, foi algo assim que aproveitamos o Wi-Fi lá de um hotel, olhamos a lição pelo celular e foi algo rápido mesmo, foi para não deixar em branco mesmo. A beira da praia foi uma experiência que a gente tem para contar. Foi um momento maravilhoso, pena que o áudio não ajudou muito, né? Mas estamos aqui. Só relembrando, o título da lição é Armado para a Vitória, o texto para memorizar é Efésios 6,13. Isso mesmo. E hoje, nessa terça-feira, nós temos por título Deus do céu, desperta-nos. Ao analisarmos a situação que nós vivemos, o que o mundo tem passado, nós observamos que Satanás está a todo momento trabalhando. Ele quer ao máximo nos afastar de Deus. Ele tem trabalhado nisso. É nesse momento que nós dependemos mais ainda de Deus, que nós precisamos estar buscando a Deus. Porque nessa posição que nós nos encontramos, nós não conseguiremos nada. Porque nossa vitória vem de Cristo. Então nós precisamos estar alerta, precisamos estar mais devotos, precisamos estar em comunhão, para que nós possamos, através de Cristo, conseguir a vitória sobre essas armadilhas de Satanás. Assim como Paulo, ele passou por provações e por situações, nós também passaremos por estarmos pregando a verdade. E para isso nós precisamos estar observando bem o que Satanás tem feito. Ele quer o quê? Criar doutrinas falsas, ele quer nos enganar, ele quer trazer a mentira, ele é o pai da mentira. E ele quer isso. Então nós precisamos estar atentos para estar pregando ainda mais com intensidade nesse momento as doutrinas verdadeiras, as doutrinas da salvação, para que Satanás não venha enganar as pessoas. Aquelas pessoas que ele esteja tentando enganar, que nós levemos a mensagem para que as pessoas não fiquem enganadas. E outro ponto muito importante, que para conseguirmos fazer isso, nós precisamos estar em oração. O próprio Cristo, na sua divindade, mesmo estando aqui como homem, mas tendo a presença maior de Deus na sua vida, pela comunhão que ele tinha, ele precisava orar. Ele tinha essa necessidade de orar. Imagine nós que somos pecadores, miseráveis, não somos dignos de nada que venha de Deus. Nós precisamos ainda mais estar orando. Que nós possamos então estar usando esse exemplo, além de inúmeros exemplos, esse exemplo de Cristo da oração, para que nós possamos estar assim também buscando forças e buscando a comunhão maior a Cristo, para que nós possamos assim vencer as tentações. Verdade. A lição de hoje também ela trouxe para nós a preparação e o escudo da fé. Essa preparação foi bem interessante, o contexto, que na verdade o texto fala sobre prontidão, a base do texto é sobre prontidão, sobre preparação, sobre a própria pregação do Evangelho. E trouxe algumas comparações muito interessantes para a gente. Falando, claro, continuava sobre o exército romano, que era um império que dominava a época, na época que Paulo escreveu essas palavras. Então ele usou como comparação o exército romano. Então ele traz aqui que o exército romano, eles tinham uma armadura que era própria, específica para eles enfrentarem qualquer tipo de terreno acidentado que fosse. E por isso eles usavam sapatos que eram cravejados com pregos bastante afiados, e esses pregos eles garantiam uma boa aderência para eles em qualquer lugar que eles estivessem. E Paulo comparou então os sapatos com os sapatos da pregação do Evangelho. Ou seja, o Evangelho nos dá aderência no meio de um mundo que está num caos, num conflito muito grande e escorregadio, né? Em que a qualquer lado nós podemos escorregar e cair. E o Evangelho nos dá muito mais segurança e paz nesse contexto do grande conflito. E a Bíblia ainda foi um pouquinho além dos textos de hoje. Isaías 52:7, Romanos 10:15, Efésios 6:15. Falou assim que a pessoa que carrega o Evangelho consigo tem a beleza, é belo. Poxa, velho. A pessoa que tem o Evangelho consigo é belo. O texto é muito claro, dizer quão belo é o mensageiro de Deus. Quão bela a pessoa que carrega em si o Evangelho de Deus. Legal, né? E seguindo esse contexto,
ainda do Evangelho serve como fundamento. Ou seja, quem carrega o Evangelho, ele está bem fundamentado, está bem firme, tem uma base bem sólida. E essa solidez, ela é a paz que o cristão experimenta como resultado de ter sido reconciliado com Deus por meio do sangue de Cristo. Depois disso veio uma parte assim, muito espetacular da lição de hoje, que é a questão do escudo. Aí Paulo chega e diz assim, olha, tudo bem, tem a couraça, o sapato, o cinto, né, o cinturão, mas aí Paulo disse assim, além disso, vocês têm o escudo da fé. Ou seja, além de todas essas coisas, vocês têm algo um pouquinho melhor, um pouquinho maior, que é o escudo da fé. E veio uma comparação muito interessante. Os escudos romanos, eles mediam em média 1,20 m por 75 centímetros. 1,20 m de comprimento por 75 de largura. E eles consistiam de 2 camadas de madeira coladas e era moldado como se fosse uma porta. Eles pareciam os escudos como se fosse uma porta. E relativamente era uma peça grande da armadura, né? 1,20 m de altura. Era do tamanho até de algumas pessoas que a gente conhece. E as pessoas não veem assim. Então, só que tem um porém. A gente sabe que nas guerras antigas existiam as flechas, né? E as flechas, elas antes de serem atiradas, elas eram mergulhadas no piche e assim era acendido o fogo e elas, quando elas chegavam no destino, elas incendiavam. E a gente acabou de ler que o escudo era de madeira. Só que tem um porém, esse escudo ele era coberto com couro, a fim de apagar essas flechas inflamadas e embotar as suas pontas. Ou seja, Paulo comparou então a fé a um escudo que é capaz de resistir a flechas que venham incendiadas. Ou seja, está até aí bem claro na sua lição, a primeira frase do último parágrafo. A analogia espiritual é clara entre os dardos inflamados de Satanás, que são a lascívia, dúvida, engano, a vaidade e assim por diante. A fé em Deus, segurada no alto como um escudo, detém cada um deles, apaga a chama e faz com que caiam inofensivos ao chão. Amém. Ou seja, além de tudo isso, você ainda tem a fé em Deus, que te livra dos dardos diretos, específicos do inimigo, que vem para incendiar a sua vida. Deus faz isso simplesmente quando... Mas tem uma questão, quando o escudo está apontado para o céu, quando a nossa fé está apontada para as mãos de Deus. Amanhã a gente tem o capacete e a espada. Mas antes de falar do ataque, a gente falou da defesa. É importante, né? Dizer que a melhor defesa é o melhor ataque é mais ou menos uma coisa assim. Mas se defender é muito importante. Com certeza. Em todos os contextos. É isso aí, pessoal.